Capítulo 26 e último capítulo. Uma exortação para libertar a Itália das mãos dos bárbaros. Tenho considerado cuidadosamente este assunto, e pensando comigo mesmo se o momento atual é uma boa hora para termos um novo príncipe, e se há elementos que dariam oportunidade a um príncipe sábio e virtuoso para introduzir uma nova ordem nas coisas, que o honraria e faria bem ao povo deste país. Parece-me concorrer em tantas circunstâncias favoráveis a um novo príncipe, que não sei de uma época melhor para isso do que o presente momento. E se, como eu já disse, para conhecer a virtude de Moisés foi necessário que o povo de Israel fosse escravizado, para conhecer a grandeza do espírito de Ciro, que os persas fossem oprimidos pelos medas, e para conhecer a capacidade de Teseu, que os atenienses estivessem dispersos, também no presente, para descobrirmos a virtude de um espírito italiano, foi necessário que a Itália se reduzisse ao ponto em que se encontra no momento, que ela fosse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, mais dispersa do que os atenienses, sem chefe, sem ordem, surrada, espoliada, lacerada, invadida e que tivesse suportado todo tipo de devastação. Apesar de recentemente ter aparecido um certo brilho em um certo príncipe, que nos fez acreditar que ele tivesse sido ordenado por Deus para nossa redenção, contudo, foi visto depois, no apogeu de sua carreira, que ele foi abandonado pela sorte. De modo que, abandonada como se sem vida, a Itália espera por aquele que curará as suas feridas e colocará um fim aos saques da Lombardia, às fraudes e aos impostos do reino, e na Toscana, e a limpar aquelas feridas que estão há muito tempo infeccionadas. Vê-se como ela implora a Deus para lhe enviar alguém que a livre dessas crueldades e insolências bárbaras. Vê-se ainda que ela está pronta e disposta a seguir uma bandeira, desde que haja quem a impunhe. Nem se vê no presente momento alguém em quem ela possa depositar as suas esperanças, a não ser na sua ilustre casa, com a sua virtude e fortuna, favorecida por Deus e pela Igreja, da qual é agora chefe e que poderá agora se tornar chefe desta redenção. Isso não será muito difícil, se você recordar as ações e a vida dos homens que mencionei. E apesar de terem sido homens grandes e maravilhosos, eles eram simplesmente homens e nenhum deles teve mais oportunidade do que as oferecidas agora, pois os empreendimentos deles não foram mais justos ou mais fáceis do que este e nem foi Deus mais amigo deles do que seu. Entre nós há muita justiça, pois essa guerra é exatamente o que é necessário, e as armas são levantadas quando não há nenhuma esperança senão nelas. Aqui há a maior disposição, e onde a disposição é grande, as dificuldades não podem ser grandes, e você segue o exemplo daqueles homens que apontei. Além disso, há exemplos extraordinários da forma como o desejo de Deus tem se manifestado. O mar se abriu, uma nuvem revelou o caminho, a pedra verteu água, choveu maná. Tudo contribuiu para a sua grandeza. Você deve fazer o restante. Deus não está disposto a fazer tudo e, assim, tirar o nosso livre-arbítrio e a parte da glória que compete a nós. E não é de admirar que nenhum dos italianos citados tenha conseguido conquistar tudo o que é esperado da sua ilustre casa. Se em tantas revoluções na Itália e em tantas campanhas de guerra sempre pareceu que a virtude militar estivesse extinta, isso aconteceu porque a antiga ordem das coisas não era boa e nenhum de nós soube como encontrar uma nova ordem. E nada traz mais honra a um homem do que estabelecer novas leis e novos regulamentos quando ele acaba de se tornar um príncipe. Essas coisas, quando são bem fundadas e dignas, fazem com que ele seja reverenciado e admirado. E na Itália não faltam oportunidades para colocar essas coisas em uso de diversas formas. Aqui existe grande valor no corpo, enquanto falta valor na cabeça. Observe atentamente os duelos e os combates individuais, o quão superiores os italianos são na força, na destreza e no engenho. Mas,
Quando comparamos os exércitos, sempre saem perdendo, e isso resulta inteiramente da fraqueza dos líderes, já que aqueles que são capazes não são obedientes, e cada um julga saber melhor. Não tendo surgido até agora ninguém que tenha se sobressaído, ou pela virtude ou pela sorte, de forma que os outros cedam a ele. Daí resulta que durante tanto tempo e tantos combates, nos últimos 20 anos, sempre que se formou um exército inteiramente italiano, ele sempre teve desempenho ruim, como demonstram Taro, Alexandria, Capua, Gênova, Vailar, Bolonha, Mestre. Se, portanto, a sua ilustre casa quer seguir aqueles homens notáveis que remediaram as suas províncias, é necessário, antes de tudo, como verdadeiro fundamento de qualquer empreendimento, providenciar tropas próprias, pois não há soldado mais fiel, verdadeiro e melhor. E apesar de eles serem bons individualmente, juntos serão ainda melhores quando se virem comandados pelo seu príncipe, honrados e mantidos por ele. Portanto, é necessário preparar esse exército com armas para poder, com virtude italiana, se defender dos estrangeiros. E apesar de as infantarias suíças e espanholas serem consideradas terríveis, em ambas existe um defeito, razão pela qual uma terceira infantaria poderia não somente se opor a elas, mas se poderia depender dela para derrotá-los, pois os espanhóis não resistem à cavalaria e os suíços têm medo dos infantes quando os encontram em batalha. Devido a isso, e como já vimos e ainda se vê, os espanhóis não resistem à cavalaria francesa e os suíços são derrotados por infantaria. E apesar de uma prova plena deste último caso não existir, mesmo assim houve evidência disso na Batalha de Ravenna, quando as infantarias espanholas lutaram contra os batalhões alemães, que seguem a mesma tática dos suíços. Quando os espanhóis, com a agilidade do corpo e o auxílio dos seus escudos, avançaram debaixo das lanças dos alemães e ficaram fora de perigo, certos de poderem atacar, enquanto os alemães permaneciam sem saída, se a cavalaria não os tivesse atacado, eles teriam acabado com todos os inimigos. É possível, portanto, conhecer os defeitos dessas infantarias, organizar uma diferente, que resista à cavalaria e não tenha medo dos infantes, isso sem precisar criar uma nova ordem, mas simplesmente uma nova versão da antiga. E estes são os tipos de melhorias que aumentam a reputação e o poder de um príncipe novo. Não se deve, portanto, deixar passar a oportunidade de a Itália finalmente ver o seu Redentor. Nem é possível explicar com que amor ele seria recebido em todas as províncias que têm sofrido tanto devido a essas invasões estrangeiras. Com que sede de vingança, com que obstinada fé, com que devoção, com que lágrimas, quais portas se fechariam para ele? Quem lhe negaria obediência? Quem inveja o prejudica? Qual italiano se negaria a homenageá-lo? Para todos nós, esse bárbaro domínio fede. Deixe, portanto, que a sua ilustre casa se encarregue disso, com aquela coragem e aquela esperança que todas as causas justas são abraçadas, a fim de que, sob a sua insígnia, esta pátria se torne nobre, e sob os seus auspícios se verifique aquele ditado Petrarca. Está em latim, eu vou tentar ler em latim, mas, né? Virtu contro a furore, prenderà l'arme e fia il combater corto, c'è l'antico valore, nell'Italici cor non è ancor morto. Apóstolo ficou uma bosta. Virtude contra furor, pegará em armas e ao combater dará porto, pois o antigo valor no coração itálico não está morto.